Vamos ver agora como acontece o processamento dos RNAs. Então, pessoal, vamos ver agora o processamento dos RNAs. Em especial, agora, nesse momento, nós vamos ver o processamento do pré-RNA mensageiro, que acontece apenas em célula eucariótica. Em célula procariótica, o RNA mensageiro é produzido e já é usado imediatamente, antes mesmo de completar a sua síntese. Ele já é utilizado pelos ribossomos que estão ali no mesmo ambiente que a RNA polimerase, e vou mostrar melhor na figura seguinte. Mas vamos ver aqui agora o processamento do transcrito primário, também chamado de pré-RNA mensageiro, que acontece em eucarioto. Aqui nós estamos vendo a RNA polimerase, deixa eu marcar aqui a sinalizaçãozinha. Aqui é a RNA polimerase com a cauda CTD. Cauda CTD é uma região rica em sequências de aminoácidos que se repetem várias vezes, e é nessa região que se ligam as proteínas que vão promover as modificações no transcrito que está sendo produzido. A primeira modificação que acontece é a modificação da extremidade 5' é formado um cap chamado de cap 7-metilguanosina na extremidade 5'. Nós vamos ver como é que isso acontece. Quando é produzido mais ou menos um RNA com 25 nucleotídeos, essa modificação acontece porque as proteínas que vão fazer essa modificação reconhecem a fosforilação em alguns aminoácidos dessa região aqui, que é a cauda CTD da RNA polimerase, são recrutadas para esse local e começam a fazer essa modificação após um segmento de cerca de 25 nucleotídeos. Já está pronto no transcrito primário, ou pré-RNA mensageiro. Outra maquinaria, outras proteínas que vão realizar o processamento também são recrutadas, se associam. Aqui está mostrando a maquinaria que vai realizar o splice, que é a remoção de introns, que são as sequências não codificantes na molécula de RNA, que é o transcrito primário. Então, durante a síntese do RNA, essa maquinaria se acopla e vai removendo os introns. E aqui embaixo está mostrando uma outra modificação, que é a modificação que acontece na extremidade 5', em alguns casos, quando finaliza o splice, e ela se associa a essa cauda e faz a modificação da extremidade 3', que é uma adição de nucleotídeos com a base adenina, que forma a cauda chamada de cauda poliar. Então, vamos ver cada uma dessas modificações, como é que ocorre. Essa figura está comparando aqui célula eucariótica e procariótica, mostrando a estrutura bem geral, bem básica aqui dos genes de eucarioto e procarioto, e um produto da expressão do gene, que é a proteína, nesse caso, tanto em eucarioto quanto em procarioto. De imediato, nós vemos aqui que os genes de eucarioto têm sequências codificantes e não codificantes. Sequências não codificantes são os introns e as sequências codificantes são os exons. Os introns sendo bem maiores, de uma maneira geral, como regra, do que os exons. Já aqui no gene de procarioto, não estamos vendo introns, apenas exons. Então, como regra, os procariotos não apresentam introns nos genes. O transcrito aqui, que é o transcrito primário, o pré-RNA mensageiro da célula eucariótica, também tem introns e exons. Para que esse pré-RNA mensageiro, ou transcrito primário, seja utilizado para a síntese proteica, ele precisa sofrer modificaç'ões, que são as alterações na extremidade 5', que é a adição de um cap, chamado de cap 7-metilguanosina, alteração na extremidade 3', que é a adição de uma cauda poliar, e a remoção de introns numa reação chamada de splice, que nós vamos ver como é que acontece. Só depois disso, depois dessas modificações, é que o RNA, que era chamado de pré-RNA mensageiro, o transcrito primário é chamado de RNA mensageiro. Proteínas que reconhecem essas modificações se associam a esse RNA mensageiro e ocorre a exportação do núcleo para o citosol, onde esse RNA mensageiro vai ser usado como molde para que a célula produza uma proteína. Já em procarioto, o gene, que não tem introns, é transcrito numa molécula de RNA mensageiro que não sofre modificações, portanto, já é imediatamente utilizada. Antes mesmo do RNA mensageiro estar todo pronto, ser completamente produzido, ribossomos que estão no mesmo compartimento aqui, que é a RNA polimerase, se associam ao pedaço de RNA mensageiro que já foi produzido e já vai lendo essa informação e produzindo a proteína.
Então, vai a RNA polimerase transcrevendo o gene, produzindo o RNA mensageiro, e aquele RNA mensageiro que foi produzido, aquela parte, ribossomos que estão aqui no citosol já se associam e já vão fazendo a síntese proteica. Isso em célula procariótica. Então, nós vamos ver o processamento do pré-RNA mensageiro, que ocorre apenas em eucarioto. As três principais alterações que o transcrito primário sofre são, em primeiro lugar e inicialmente, antes das outras, a adição do CAP 7-metilguanosina na extremidade 5' o splice, que é a remoção de introns, vamos ver também o splice alternativo, o que é, de que forma acontece, e a poliadenilação, que é a adição de uma cauda poliar na extremidade 3' desse transcrito. A adição desse CAP 7-metilguanosina acontece na extremidade 5' da molécula de RNA que está sendo produzida. Então, logo no comecinho, quando são produzidos cerca de 25 nucleotídeos, a maquinaria que vai fazer esse processamento, que é a adição do CAP, 7-metilguanosina, já se associa àquela cauda CTD da RNA polimerase e começa a fazer essa modificação. Como acontece essa modificação? Essa modificação acontece quando, inicialmente, uma fosfatase remove o grupamento fosfato aqui da extremidade 5', ocorre a adição pela guaniliotransferase de uma guanina metilada nessa extremidade 5', numa posição incomum. A gente viu que os nucleotídeos livres se associam àquele pedaço, àquela fita, já com vários nucleotídeos associados por ligação fosfodiesterase. A extremidade 5' do nucleotídeo livre se liga à extremidade 3' do nucleotídeo que já está compondo aquele pedacinho desse ácido nucleico. Nesse caso, essa guanina metilada, ela se associa a 5', a extremidade 5' dela, o carbono 5' se liga à extremidade também 5' do último nucleotídeo aqui da fita. Isso gera uma guanina diferente de todas as outras presentes aqui na molécula de RNA mensageiro que está sendo formada. Essa modificação vai ser bastante importante, não só para estabilizar o RNA mensageiro, mas também para alinhar a subunidade pequena do ribossomo, que nós vamos ver neste ponto da molécula de RNA mensageiro, e a partir desse ponto fazer a leitura de toda a informação da molécula de RNA mensageiro para produzir a proteína. A modificação da extremidade 3' envolve a adição de vários nucleotídeos com a base adenina nessa extremidade 3'. Em qualquer lugar desse transcrito que vai ser adicionado de uma a uma, esses nucleotídeos vão ser adicionados de uma a uma com a base adenina? Não. Existem sinais, tanto no gene quanto no transcrito primário, que sinalizam para a maquinaria que vai realizar essa modificação o local onde deve haver a clivagem, e é o que determina o fim da transcrição em eucarioto, a clivagem desse transcrito, seguida da adição de vários nucleotídeos com a base adenina, até ficar em torno de 200 nucleotídeos com a base adenina, que é essa cauda poliar, que também vai dar estabilidade à molécula de RNA mensageiro, impedindo que seja degradado durante o processo de síntese e de transporte do núcleo para o citosol, onde esse RNA mensageiro vai ser usado como molde para a síntese proteica. Então, todos os transcritos, todos os pré-RNAs mensageiros têm sequências semelhantes, sequências consenso. Aqui está mostrando a U, a seguida de CA, que são sequências que vão marcar para a maquinaria que vai fazer a clivagem o local onde será clivado para ser adicionada aquela cauda poliar. Talvez a modificação mais drástica que o transcrito primário ou pré-RNA mensageiro do eucarioto sofre seja a remoção de introns, que é chamada de splice. Então, os introns, aqui representados nessa cor amarela, entre dois exons, correspondem a regiões não codificantes desse transcrito. O que significa isso? Uma molécula de RNA mensageiro, a sequência de nucleotídeos dela vai determinar a sequência de aminoácidos de uma proteína. Essa sequência, esse intron, não tem sequência de nucleotídeos que seja capaz de determinar a sequência de aminoácidos de uma proteína, ou seja, não é utilizada essa sequência de nucleotídeos para determinar a sequência de aminoácidos de uma proteína. Portanto, esses introns são removidos no núcleo antes do RNA sair do núcleo para o citosol para ser usado como molde para a síntese proteica. E o processo de remoção de introns é chamado de splice,
ocorre numa região do núcleo chamada esplaiciosomo, que é constituída por vários pequenos RNAs nucleares associados a proteínas. Então, esses pequenos RNAs nucleares, eles reconhecem regiões específicas no intrón, se ligam e promovem clivagem nas extremidades do intrón. Essa A é de um nucleotídeo com a base adenina, que é um ponto-chave para a formação dessa estrutura em forma de laço. Então, essa adenina próxima da extremidade aqui, 3' do intrón, que vai se ligar a essa extremidade aqui do intrón para formar um laço. Depois ocorre ligação dos 2 exons e clivagem desse laço, que é degradado, removido e degradado, e os exons, então, são unidos. Então, existem sequências na estrutura dos introns que são comuns a todos os introns e que são reconhecidas. Em vermelhinho está mostrando aquele nucleotídeo com a base adenina, que é o ponto de formação do laço. Essas sequências são reconhecidas pela maquinaria de splice, que é formada por pequenos RNAs nucleares associados a proteínas. Então, os pequenos RNAs nucleares têm sequências que são complementares a essas sequências presentes nos introns de todos os pré-RNAs mensageiros de eucarioto e vão promover a clivagem, chamando a atenção que esse tipo de clivagem e depois a ligação dos exons, clivagem dos introns, remoção dos introns e ligação dos exons. A atividade catalítica é promovida pelos RNAs e não pelas proteínas. Né? Os RNAs que têm ação catalítica são chamados ribozinas. Aqui nesse quadro está mostrando, porque nessa imagem aqui vocês estão vendo umas letras diferentes, que não correspondem nem a adenina, nem citosina, nem uracila, nem guanina, por exemplo, o Y, o R. O Y significa que é qualquer nucleotídeo com a base citosina ou uracila, o R qualquer nucleotídeo com a base adenina ou guanina, e o N qualquer nucleotídeo, aqui o N. Então, essa imagem está mostrando que existem sequências específicas nos introns que são reconhecidas pela maquinaria que vai se ligar por complementariedade de bases e promover a clivagem, remoção de introns e junção dos exons. Muita gente pergunta para que serve o intron, já que é uma sequência não codificante que é removido do transcrito primário e ficam apenas os exons, para que o ribossomo leia as informações dos exons que são unidos e produza a proteína. Bom, aqui é um exemplo de para que serve o intron. Né? Nós vamos ver o que é o splice alternativo, como ocorre a formação de diferentes RNAs mensageiros a partir de um mesmo gene. Muito bem. O splice alternativo é tecido específico, então nós temos o mesmo genoma em todas as nossas células e esse genoma ele é usado de forma diferente, vamos dizer assim, né? Esse genoma tem genes em um tipo celular que está sempre inativo, enquanto que no outro tipo celular esse gene está ativo. Existem genes que são processados de uma determinada maneira em um tipo celular e o mesmo gene processado de outra maneira em outro tipo celular do mesmo indivíduo. Que isso é esse processamento diferente de remoção de introns é que é o splice alternativo. Então vamos olhar aqui esse gene que tem 3 exons intercalados por esses introns em laranja. Então tem o exon vermelho, o exon 1, o exon 2 marronzinho e o exon 3 o verdinho. Então se tem exons e introns no gene, no transcrito primário ou pré-RNA mensageiro também vão ter exons e introns. Para que o RNA mensageiro seja usado para a produção da proteína, ele precisa que os introns sejam removidos. Aqui a gente tem 3 diferentes RNAs mensageiros que foram produzidos a partir do mesmo transcrito, a partir do mesmo gene. No mesmo organismo, um determinado tipo celular pode processar o transcrito de forma que todos os 3 exons sejam mantidos ligados a partir da remoção desses 2 introns. Um outro tipo celular pode processar esse transcrito de uma outra maneira. Nesse caso aqui do meio, a gente vê que junto com esses introns saiu também esse exon 1. Num outro tipo celular, pode ser feito um processamento do transcrito primário de uma outra maneira, uma terceira maneira diferente,
onde saiu o exon 3, o verdinho, junto com esses dois introns. Então, a partir de um mesmo transcrito, ou seja, de um mesmo gene, são produzidos 3 diferentes moléculas de RNA mensageiro. Então, essa molécula de RNA mensageiro vai gerar uma proteína que é diferente da proteína gerada por esse outro RNA mensageiro, que é diferente dessa proteína gerada por esse outro RNA mensageiro. Então, a presença de introns possibilita o splice alternativo e, com isso, possibilita que, a partir do mesmo gene, diferentes proteínas sejam produzidas. Em média, em nós, humanos, são produzidas 3 diferentes proteínas a partir de um mesmo gene, podendo ser produzidas até 7 proteínas a partir de um mesmo gene. Essa foi a bibliografia utilizada para fazer essa aula e vamos ver o processamento do transcrito do RNA transportador e ribossômico na próxima aula.